Nessa segunda parte, nesse segundo momento da nossa aula, temos duas perspectivas filosóficas que contribuem muito para toda a perspectiva histórica da filosofia em diversos momentos, na contemporaneidade, na modernidade, né? E é importante a gente compreender um pouco essas duas perspectivas. É a perspectiva de Heráclito e de Parmênides, onde, no primeiro momento, nós temos, na perspectiva de Heráclito, toda uma perspectiva da natureza na sua mudança, nas suas transformações, nas suas alterações. Então, para Heráclito, tudo flui. Isso quer dizer que nada é imutável, tudo flui, estamos em constante movimentação. Isso está na frase dele, que é muito difundida, de que nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Ora, a ideia de que nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio pressupõe justamente essa palavra que é importante no conhecimento de Heráclito, que é devir. Né? Heráclito foi um filósofo grego da cidade de Éfeso, e que, ao estudar, ao tentar compreender por si a questão da natureza, ele vai compreender a natureza do ponto de vista do devir. Devir que quer dizer transformação, mudança, alteração. Mas o que é que esse devir produz em termos de conhecimento? Uma multiplicidade de conhecimento. Ou ainda, o que é que esse devir produz na natureza? Uma multiplicidade de coisas na natureza. Uma multiplicidade de coisas na realidade. É a partir do devir que tudo se origina nas suas diversas formas, nas suas diferentes realidades. Isso quer dizer que só existem diferenças? Não. Existe também contradições ou oposições nessa realidade. Por quê? Porque se existe a água no primeiro momento, existe também o fogo. Se existe a vida, existe a morte. Se existe a doença, existe a saúde. Então, existem diversas perspectivas na natureza que elas vão surgindo, mas também elas vão uma se opondo à outra, de modo que existe uma harmonia entre elas, chamada por Heráclito como a própria natureza. Uma harmonia da própria natureza. No sentido de que é impossível pensarmos na natureza ou na existência sem pensarmos numa vida e numa morte. Ah, mas nós deveríamos viver eternamente. Quem deveria viver eternamente? E se tudo que surgisse vivesse eternamente, como seria a vida? Por exemplo, no nosso planeta, na natureza. Se cada mosca, se cada barata, se cada pernilongo, se cada mosquito, se cada formiga, se cada abelha, se cada planta, se cada dinossauro não tivesse morrido, imagina aí como é que nós estaríamos aqui hoje, no nosso planeta. É impossível uma vida eterna do ponto de vista natural, tal como pensam os filósofos no seu primeiro momento. Por quê? Porque não há a menor condição de uma coisa prevalecer simplesmente. É preciso que outras também equilibrem esse momento. A oposição aí, é importante que se entenda, não é uma perspectiva de destruição do outro. Novamente temos aí uma preocupação com a vida. Opor-se não é destruir o outro. Opor-se aí é equilibrar as forças de modo que não haja uma destruição total de tudo. É esse dinamismo que Heráclito pensa quando ele diz que o fogo é o princípio de todas as coisas.
Porque o fogo dá vida, mas se o mesmo fogo que dá vida, ele destrói a vida se a gente pensar numa vela. Se a gente pensa numa vela com a chama, essa chama, aos poucos, ela vai destruindo a vela. Então, mas essa destruição é gradual, é a própria vida se desfazendo. Mas você pode simplesmente pegar a vela e tocar fogo nela toda, de uma vez. Não é essa a concepção de Heráclito do ponto de vista dos contrários. Não é uma oposição aí que visa a destruição do outro, que se coloca do ponto de vista do conhecimento nos primeiros filósofos. Nesse caso, de Heráclito. Parmênides, né, vai começar a pensar nisso que Heráclito diz. Mas Parmênides vai começar a pensar agora em termos de ser. E aí é importante a gente perceber que existe uma oposição do pensamento de Parmênides ao de Heráclito, mas ainda também existe uma compreensão daquilo que é o conhecimento de Heráclito. Quando Parmênides fala do ser, ele está falando de algo que é imóvel. E se é imóvel, não se modifica, não se altera, tá certo? Não muda, não é múltiplo. E aí temos uma compreensão de Parmênides que é diferente sobre a natureza e tudo que existe. Se deve dizer e pensar de algo que é, porque existe o ser, não, entretanto, ou não ser. O que é que Parmênides chama de não ser, o devir de Heráclito. O fato de que, ora, nós somos de um modo, mas aí, quando nós nos movimentamos para outro lugar, ou no nosso pensamento, nós agora somos diferentes. E às vezes podemos ser opostos ao que éramos antes. Parmênides vai dizer que isso não nos permite dizer o que são as coisas da natureza. Essa mudança constante não nos faz dizer o que são as coisas da natureza. Se eu pergunto para você, onde minha mão está? Você vai dizer, esquerda, direito, no meio, no centro. Mas onde é que ela está de verdade? Qual é a localização dela? Você vai perceber que você vai ter uma enorme dificuldade de dizer o que são as coisas, porque elas estão mudando. Nesse sentido, Parmênides diz, só podemos pensar e falar o que nós pensamos quando nós conhecemos o ser que são as coisas, ou o ser que é a coisa, ou o ser da coisa, o que a coisa é. Parmênides, da cidade de Eleia, então, vai começar a se contrapor à ideia de fluência de Heráclito, de que tudo flui, de que tudo está em constante movimentação. Parmênides, nesse sentido, é absurdamente lógico, tal como a gente compreende a lógica hoje, que surgiu dentro da perspectiva do ser de Parmênides. Existe lógica no pensamento de Heráclito? Totalmente. Mas é importante a gente compreender que a lógica busca essa certeza do que é. E nessa busca de certeza do que é, do ponto de vista lógico, ou é ou não é. Ou pensamos e dizemos o ser, que são as coisas, das coisas, o que as coisas são, ou simplesmente não pensamos e não somos capazes de dizer o que as coisas são do ponto de vista do seu ser. Óbvio, né? E aí temos uma preocupação, né? Muito, a gente vai entender lá na contemporaneidade um pouco isso com Wittgenstein, quando o Wittgenstein diz, se você não é capaz de falar sobre algo de modo claro, dizendo o que são as coisas, se cale.
Mas o que Parmênides começa a fazer a gente pensar é justamente o quê? Enquanto nós nos preocupamos com todas as mudanças e devires das coisas, a gente não consegue conhecer as coisas. É preciso que a gente conheça as coisas no seu ser, a realidade no seu ser, a natureza no seu ser. Isso quer dizer conhecer o ser de uma forma, o ser naquilo que ele é. E o que é o ser? É algo único, imutável, infinito e imóvel. É impossível ser único sem ser imutável. É impossível ser imutável sem ser infinito. É impossível ser infinito sem ser imóvel. No fim, sem ser imóvel. No fim, a mobilidade, o devir, é o grande problema para Parmênides. Se as coisas se modificam, elas não são infinitas, elas são finitas, vivem e morrem. Elas também não são imutáveis, elas acabam se modificando. E elas nunca são únicas. E nesse sentido, se não são únicas, nós não podemos dizer o que são. Quem é você? A gente geralmente pensa que conhece as pessoas. Mas essa pessoa aparece de um jeito num dia. Aí você, legal, gostei dela. Mas aí no outro momento, quando você conhece ela melhor, ela faz algo que você não gosta. Aí você pensa, essa pessoa não é como eu estava pensando. Ela se modificou. Como pode? Né? Namoramos 10 anos. Bota mais tempo, 15 anos para poder casar. E quando casa, se modifica. Ela deixa de ser aquela pessoa amorosa que chama você para comer coxinha na esquina. Né? Ou pizza na hora do almoço. Aí é onde a gente começa a se preocupar com aquilo que Parmênides diz do não ser. O não ser que é um movimento. O não ser que tem a ver com aquilo que vai ser chamado de mundo sensível. Por que mundo sensível? Porque é um mundo percebido pelos sentidos. Você olhava todo dia para aquela pessoa, né? E pensava, ele é o amor da minha vida. Você cheirava, você beijava, você tocava lá, né? No rostinho dele, bonitinho, ó amor da minha vida, né? E você dizia, né? Você é o amor da minha vida. Mas o que Parmênides faz a gente pensar é que tudo isso que você diz e pensa a partir dos seus sentidos é algo ilusório. É o que ele vai chamar de opinião, doxa. É algo não confiável. Não confiável por quê? Porque é baseado nos sentidos, é baseado no devir, no movimento. Você viu num jeito, mas agora é de outro. E agora você se enganou, porque se tornou um outro totalmente diferente daquilo que você pensava. Né? Bateu aquela sensação difícil, que é quando você não sabe o que é permanente. Você não sabe o que são as coisas, você não sabe o que é o amor de verdade, você não sabe se aquela pessoa ama você de verdade, você não sabe nada sobre aquilo porque você não é capaz de pensar no ser. Você não consegue ver uma permanência, as coisas modificaram. A permanência só pode, de um certo modo, ser pensada, nunca percebida do ponto de vista de Parmênides. É o ser que é permanente e que você deve pensar no que é e não simplesmente perceber, se deixar levar pelos sentidos. Quando você pensa no que é, aí você está pensando do ponto de vista daquilo que vai ser chamado de mundo inteligível por Parmênides. Um mundo inteligível que é percebido, de um certo modo, né, pelo pensamento. Ou seja, é o pensamento que faz você perceber algumas coisas.
Não é os sentidos que fazem você perceber, é o pensamento que faz você perceber. E agora você percebe algo que é diferente, algo que é permanente, né? A palavra percepção aí é uma palavra dúbia nesse caso, né? Porque na prática nós não podemos perceber pelo pensamento, né? Mas a ideia é que justamente a gente, ao pensar agora, a gente chega a uma compreensão, a um conhecimento do que é, ou daquilo que nós percebemos agora, de uma forma diferente, de uma forma verdadeira. Verdadeira por quê? Porque é baseada no raciocínio, razão, pensamento, e sim, aí você confia. É quando aquela pessoa diz pra você, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e você diz, é? Tem certeza? Mas tenho certeza. Tá bom. Se você diz, né? É. Mas você, lá naquela sua cabeça, você está pensando em quê? Naquilo que para você é a verdade. E você só vai confiar de fato nessa pessoa se você pensar no que é de verdade, o que ela diz e quem é ela no que ela diz. E aí é que você vai ter um conhecimento. Não é o fato dos outros dizerem para você algo, ou de você perceber pelos sentidos, não somente da audição, mas da visão, o que os outros são, né? É você pensar no que são, pensar no que você está vendo, pensar no que você está escutando, pensar no que você está tocando, cheirando, né? Botando na boca. Ora, é pensar se tudo isso é algo permanente. Se for algo permanente, então você sabe o que é. E se não for, você não sabe o que é. Ser e pensar são duas coisas unidas, absolutamente juntas, do ponto de vista de Parmênides. Eu não posso pensar sem ser naquilo que é. E eu não posso saber o que é sem pensar. Existe uma identidade entre ser e pensar. Eu só posso pensar no que é, não posso pensar no que não é. Só é aquilo que eu penso. Aquilo que eu não consigo pensar, não é. Se você não consegue pensar que aquela pessoa ama você, você nunca, absolutamente nunca vai confiar nela. Porque a confiança, a certeza, a certeza vai estar justamente na perspectiva do seu pensamento. Quando você pensa que é. Podemos nos enganar do ponto de vista do pensamento, pensando que é e depois não é. Podemos, mas isso quer dizer que você não tinha chegado ainda ao que é. Você apenas pensava que tinha chegado. Você tinha apenas uma opinião e não sabia disso. Porque você nunca pensou verdadeiramente no que são as coisas. Você apenas pensou por um pouquinho e disse, é isso mesmo. Mas sem saber se era isso mesmo que você queria. Sem se preocupar realmente se era isso mesmo que você queria. E aí, claro, a gente percebe todos os nossos enganos do ponto de vista do conhecimento da realidade, quando a gente pensa um pouco e achou que pensou tudo. E o nosso conhecimento acaba sendo um conhecimento limitado, enganoso, porque, no fim, nós não conhecemos a realidade da natureza, a realidade da nossa existência, a realidade da nossa vida, tal como a gente pensava que conhecia. Ok? Então, essa é a primeira aula de Teoria do Conhecimento desse curso do JP Filosofia, que vai ser dividido em 3 módulos, e nesses 3 módulos a gente vai tentar entender como é que essas variações do conhecimento na antiguidade, na modernidade e na contemporaneidade.
E lá no site o JP Filosofia também tem questões para quem quiser fazer esse curso, né, e adquirir um certificado a partir dessas aulas, né? São 15 aulas, 5 de cada período histórico, e com as atividades aí é dado um certificado simbólico, digital, para aqueles que tiverem, né, acertarem as questões, tiverem uma boa média em relação ao acerto das suas questões. Então, obrigado. Assistam as outras videoaulas, façam as atividades e bom conhecimento para vocês todos a partir dessas aulas.